Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, as suas recomendações, para tornar a nossa vida mais tranquila, mais amena. Vamos começar com a mensagem preparatória do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco. Usa a cortesia nos teus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade. O que possas fazer, não delegues a outrem, porque alguém trabalha contigo. Não te cabe o direito de sobrecarregá-lo, exigindo-lhe além das suas possibilidades. Mesmo os teus serviçais merecem tua consideração e respeito. Cooperem contigo e são remunerados. Faze mais, torna-os teus amigos. Há pequenas e cansativas tarefas a eles, afeta que podes executar sem te cansares nem os mortificar. No trato com eles, usa as expressões por favor e muito obrigado. Desse modo, educando-os mais e espalhando a afeição em torno dos teus passos. Vamos procurar se concentrar para fazermos a nossa prece. Essa prece que deixa a gente mais perto de Deus, mais perto de Jesus. Amigo Senhor Jesus, companheiro de todas as horas, mais uma vez rogamos a Ti a sua companhia, para que nesses momentos que estamos juntos, possamos refletir e buscar entender os seus ensinamentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não deixa que caiamos nas novas e velhas tentações, mas nos livra de todo o mal, que assim seja. A página do Evangelho para a nossa reflexão é do capítulo 17, Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição, item 1. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que estais nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não faz os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 48. Diante desse capítulo, Sede Perfeitos, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 8, traz uma orientação para a gente que muito atual, quando o título da mensagem Marcas, e Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte: desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando a gente pega só esse recorte de Paulo, a gente fica momentaneamente sem entender, porque desde agora não me molestes, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, nada que possa vir de fora vai alcançar Paulo, porque ele traz as marcas de Jesus. E a gente vai, no nosso dia a dia, tentando entender quais são essas marcas. Quais marcas são essas? Né? E o texto, logo no primeiro parágrafo, fala com a gente sobre as marcas que a gente vê na nossa rotina. As marcas de comida, as marcas de roupa, as marcas de alimento. Ou seja, são as marcas que ficam,
que marcam mesmo, né? Então, essa marca que dá o registro, que dá identificação do objeto, né? E quando a gente traz para essa reflexão de Paulo, a gente vê que são as marcas que Jesus nos deixa, que nos deixou. E são essas marcas que fazem com que a gente seja identificado como uma pessoa tranquila ou não, uma pessoa que já está colocando em prática o evangelho que Jesus deixou para a gente. Então, essas marcas, né, cada um traz. E o evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo que fala ser perfeitos, traz também quando é elencado o que o homem de bem deve fazer. Quais são as características desse homem de bem? Então, são várias informações, são várias orientações. Então, quando a gente percebe que Jesus passou por aqui, viveu 33 anos, e ele deixou umas marcas tão firmes, tão profundas, que até hoje a gente tenta entender qual era o que ele queria, qual o ensinamento que ele queria passar, né? Qual era a forma didática que ele veio nos orientar. Então, Emmanuel, nesse livro, diz o seguinte: Jesus possui igualmente os sinais dele. Então, os gestos de Jesus são gestos característicos dele, como nós temos nossos gestos característicos, cada um tem suas características, né? A gente fala, fulano tem uma personalidade forte, fulano tem uma personalidade amena, mais amigueiro. Então, é essa marca que cada um traz, que a gente vai adquirindo, que a gente vai firmando, que a gente vai sendo lembrado, né? Tanto é que nossa rotina, né? Fulano, quando eu vi uma roupa, eu lembrei de você. Quando eu assisti um filme, eu lembrei de você. Quando eu vi uma música, eu lembrei de você. Por quê? É a marca que a gente vai deixando ao longo da vida, que faz com que as pessoas lembrem da gente, né? Então, é a nossa característica, é a nossa forma de se expressar. Então, Jesus teve esses sinais, essas marcas, que lhe são peculiares. São marcas que ele são tão profundas e significantes que a gente, até hoje, depois de tantos e tantos anos, a gente lembra, né? Os livros trazem, os livros trazem esse registro da forma que ele lidava em qualquer situação, né? Ele não vivia numa redoma de vidro, ele não vivia numa situação zen, que não tivesse momentos de entrar em conflito, não entrar em conflito de discussão, de briga, mas num conflito que peculiar à jornada dele, né? Ele foi questionado muitas vezes, ele foi maltratado, ele foi abraçado, foi amado, e cada momento ele deixou sua marca, né? Através da palavra, através de ação, ele deixou essa marca. Então, é o que Emmanuel traz nessa citação de Paulo, né? Desde agora, ninguém me moleste, ou seja, ninguém tente me deixar nervoso, ninguém tente me tirar do sério, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, ou seja, nada que vier de fora será afetado. Para a nossa circunstância de vida, não é fácil, né? Mas não quer dizer que a gente vai viver o tempo todo sem problema, e vai viver o tempo todo numa ilha, né? Isolado de todo mundo, porque Jesus não fez isso, né? Apesar de todos os conflitos, apesar de todas as situações difíceis que a gente passa nessa experiência reencarnatória, qual é a nossa marca? Né? É a marca da intranquilidade, é a marca do nervosismo, da impaciência. Então, a gente vai exercer, e quando a gente vai entendendo
que tem algumas marcas, né, a gente pode mudar. Né? Não é uma marca que vai ter que ficar, eu nasci assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela. Não. A gente vai verificando que essas marcas, no decorrer do tempo, não é uma marca de quem já conheceu Jesus. Não é um comportamento de quem já conheceu Jesus. Então, a gente vai tentando modificar, né, ao longo do tempo, porque se a gente fizer uma análise dos apóstolos que seguiam Jesus, as pessoas que o acompanhavam, eles não eram pessoas de fácil trato, né? Não era pessoa. Pedro não era de fácil trato, André não era de fácil trato, né? Por quê? Mas com o convívio com Jesus, com a paciência que Jesus tinha com eles puderam deixar suas marcas positivas, né? Ou seja, eles tiraram, né, conseguiram trabalhar aquele comportamento, muitas das vezes arredio, aquele comportamento que não condizia com quem andava com Jesus, e ao longo do tempo, com o exercício diário e constante de ouvir e ter a disposição de colocar em prática o que ouvia, eles deixaram as marcas deles, que até hoje são lembradas. Né? As histórias deles são histórias maravilhosas, que no livro Jesus no Lar traz justamente essa, digamos, essa intimidade que Jesus tinha com seus discípulos, com as pessoas que eram amigas, e ele não perdia a oportunidade de deixar a sua marca, para tentar amenizar, muitas das vezes, cicatrizes profundas de sofrimento que as outras pessoas tinham. Né? A gente lembra de Bartolomeu, que era um pescador, e Bartolomeu tinha conflitos muito significantes com a família, com os irmãos e com o pai, e ele trouxe, certa feita, essa angústia, e Jesus tentou amenizar essa angústia, dizendo que Bartolomeu já tinha essa condição de mudar, né, aquele comportamento, aquele pensar. E Bartolomeu aproveitou a oportunidade e, ao retornar para casa, ele foi recebido com maus tratos pelo pai e pelos irmãos, o chamando de vagabundo, de irresponsável, porque já estava na hora de ir para a pesca, né? E pescar de madrugada, e naquele momento ele estava chegando em casa, o dia já estava amanhecendo. E Bartolomeu viu que ele já estava numa condição de mudar esse comportamento. O que foi que ele fez? Calou, foi descansar, não revidou, né? Não revidou as ofensas, e ele foi descansar. E ele viu que ali já começava um processo de mudança. Então, são essas marcas que a gente vai buscando deixar, né, no nossa alma, na lembrança das pessoas, que são as marcas que demonstram que a gente já aprendeu, nem que seja já conseguiu colocar em prática, nem que seja uma orientação que Jesus passou, né? Aí, Emmanuel diz o seguinte: em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. E cada situação, sejam situações alegres, sejam situações não tão alegres assim. Então, nas perdas, né? Esse processo de 2020, que todo mundo está passando, a pandemia, de março de 2020 até agora, a gente vai tentando entender esse processo todo, e à medida que a gente vai agindo, né, em relação a essa situação da pandemia, a situação de toda a estirpe, né, de perda de pessoas, de perda de amigos, de parentes, de perda de emprego. Então, qual é a marca? Qual é o nosso comportamento? Né? Como é que a gente está agindo em relação a isso? Não é nem reagindo, né, mas agindo em relação a isso. Qual é a nossa atitude?
em ver tanta coisa, parece que está desmoronando tudo, que a pandemia parece que é o mínimo agora, né? Porque muitas coisas estão sendo reveladas, vindo à tona, e que a gente tem até instigado, né, a tomar uma posição mais condizente com o Evangelho. Porque se a gente não se segurar no Evangelho, vai ficar muito mais difícil. Então, não é só a leitura, não é só a prece, né? Mas principalmente a marca que a gente está deixando diante de tanta dificuldade que cada um está passando. Então, quando Emmanuel diz, em cada situação o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre, é na alegria também, né? Porque a gente fala muito em sofrimento, né? Sofrimento, mas nas alegrias também. Como é que a gente permite que o nosso eu, que já está ali, começando a criar raiz em relação aos ensinamentos de Jesus, como é que ele está sendo como está reagindo? Como é que a gente está reagindo nessas situações alegres e tristes, né? E Emmanuel nos diz, Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades de sua passagem pelo mundo. Então, o Evangelho, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê o Evangelho de Jesus como um todo, é um livro sobre comportamento moral e ético. Né? Em todas as situações, Jesus orientou como fazer. Né? Mesmo quando ele foi colocado à prova, né? quando ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque foi uma situação que ele foi colocado à prova. Quando alguém apareceu com a moeda, que estava lá a face de César, e perguntaram se era lícito pagar imposto. Olha só que situação. Que eles queriam pegar Jesus naquele momento. É lícito pagar os impostos a César? Foi que ele pegou. Ele pegou a moeda e disse o seguinte, o que é que está aqui gravado? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, tem que fazer as obrigações. Né? Se é para pagar imposto, tem que pagar imposto, pagar conta. Né? E também ir ao encontro de Deus para poder demonstrar o seu amor e a sua fidelidade a Ele. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nesse momento, ele está passando uma orientação atualíssima, né? Para até os dias de hoje. Então, não é porque eu sou religioso, porque eu vou à igreja, que eu não tenho obrigação, ou ao templo religioso, que eu não tenho a obrigação de assumir as minhas responsabilidades em relação à sociedade. Né? Pagar as contas, respeitar as leis. Né? Então, é aquela história, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, Jesus disse, não, é o momento, tem que pagar os impostos. Por que não? Né? E várias situações, quando ele estava sendo apedrejada a mulher adúltera, que ele foi, né? E ele foi, naquele momento, ele foi realmente colocado à prova mais uma vez, quando as pessoas que estavam agredindo a mulher perguntou, queriam, digamos assim, a companhia de Jesus para tal, né? A convivência de Jesus para tal. E ele disse que quem não tiver sem pecado, quem tiver sem pecado, que atira a primeira pedra. Ou seja, ele, mais uma vez, deixou sua marca. Quem é você para poder querer apedrejar o outro? Né? Qual a condição que você está no mundo ao ponto de se achar no direito de julgar o outro? Porque ele sabia justamente quem eram aqueles homens que estavam ali apedrejando. Ele sabia da índole e da moral daquelas pessoas que não tinham uma moral tão exacerbada para poder se dar esse luxo, né? De estar apedrejando uma mulher que foi pega em adultério. Ele não disse que a mulher era santa. Ele só disse o seguinte,
quem tiver sem pecado, que atire. Mais uma vez, ele deixou a marca, uma lição. Né? E tantas outras, porque cada momento que Jesus se encontrava com as pessoas era para deixar sua marca. Até no final da sua existência corpórea, quando ele está na cruz, naquele sofrimento atroz, o que é que ele diz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, aí é isso que Emmanuel traz. Jesus deixou em sua vivência, em sua particularidade, as suas características, as suas marcas. Né? Mais adiante diz. E ele fornece padrões educativos. Né? Padrões educativos. Padrões de comportamento, padrões de pensamento. Né? Dessa conexão com o Pai maior, como deveria ser, quando ele nos ensina a orar, quando ele diz até como a gente estaria em oração para chegar mais perto de Deus, se fecha no seu quarto, ou seja, no seu quarto íntimo, né, no quarto das quatro paredes, no seu quarto íntimo, fica tranquilo, porque o que você pedir será ouvido. Né? Talvez, aí a gente vê que agora a nossa interpretação é que acha que vai ser ouvido rapidinho, né? Pronto. Conectou, foi ouvido. Não, vai ser ouvido. O que pedis com fé será atendido. Mas muitas das vezes a gente coloca a nossa interrogação, nossa marca de desconfiança, quando a gente faz a prece. Né? Mas Jesus foi bem claro, o que pedires com fé será atendido. Ou seja, essa relação próxima que cada um de nós tem com Deus, que tem com Ele. Né? Então, ele com uma marca que ele deixou muito profunda é da amizade, porque Jesus é amigo. Se a gente não tiver certeza em mais nada, mas se a gente tiver só essa certeza que Jesus é o nosso amigo, isso basta. Né? Ele, em nenhum momento, ele deixa um amigo seu à deriva. Ele sempre está ao lado da gente. Ele sempre está conosco, em todos os momentos. E nos momentos mais difíceis é que ele chega mais perto, então é a característica do verdadeiro amigo, né? Porque o verdadeiro amigo não é aquele que está ao nosso lado só nos momentos bons, mas cada momento que ele de dificuldade, esse amigo chega. Então, Jesus é assim. Ele é essa marca de amizade, essa marca de companheirismo, essa marca de confiança na gente, né? Essa marca de fidelidade com seus irmãos no Pai Maior. Quando ele diz, nenhuma ovelha do rebanho do Pai se perderá. Então, realmente não. Então, é a marca da fé. Confie. Por mais que seu comportamento hoje não seja um comportamento condizente de cristão, mas você não vai se perder. Porque nenhuma ovelha do rebanho do Pai se perderá. Então, é a marca que ele deixa de confiança. A gente precisa confiar na gente, no nosso potencial, nessa condição ímpar que cada filho de Deus tem de dar a volta por cima. Ele nunca disse a nenhuma pessoa que chegou até ele uma palavra negativa. Quando ele dizia, vá, a sua fé te curou, vá e não peques mais. Ou seja, olha a confiança, dizer, não, vá, mude seu comportamento, porque essa ação, esse mérito é seu. Né? Esse mérito é seu, não é meu, não, é seu. E ele podia até muito bem dizer, né? Olha, tá vendo? Foi eu que fiz isso por você. Mesmo quando ele cura o leproso, é tão interessante isso, ele diz, que quando ele disse para as pessoas irem para
o sacerdote e se apresentar, né, como uma pessoa curada, era porque naquela época as pessoas que eram diagnosticadas com lepra, eles eram afastados e tirados do censo, do censo. Então, deixava de ser um cidadão. E quando ele fala, vá e se mostre para o sacerdote, para o governador, é para aquela pessoa voltar a ser reconhecido como um cidadão, para voltar a fazer parte do censo, ser contado como cidadão. Não foi para aquele, não foi no intuito de que ele queria mostrar que curou, de forma nenhuma, mas dando àquela pessoa que foi curada da lepra a condição de volta, o direito de volta de ser um cidadão. Então, é outra marca que Jesus diz. Então, por isso que Emmanuel disse que ele forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. Em todos os lugares. Quando ele teve com o sacerdote, quando ele teve com o rei, quando ele teve com Pilatos, né? A marca que ele deixou com Pilatos, quando Pilatos disse, então, quer dizer que você é rei? Né? Aí foi que ele fala, não sou eu que estou dizendo, é você. Você que está dizendo que eu sou rei. Então, a marca ali da humildade. Né? O meu reino não é deste mundo, ou seja, não é esse reino que você acha que eu quero. Né? Não é um reino de coroa, de ouro, que a confusão toda em relação a levar Jesus à cruz foi justamente porque eles pensaram que Jesus queria o reinado material, queria ocupar o lugar deles, né? No poder material, no poder transitório. Então, nesse momento, mais uma vez, Jesus dá a sua contribuição de educação, a sua particularidade de educação, a sua marca, né? Dizendo, epa, não sou eu que estou dizendo não, que eu sou rei, é você que está concluindo isso. Né? Então, nesse momento, Pilatos entra em parafuso, né? Porque ele não teve como condenar uma pessoa, porque ele não tinha razão nenhuma para condená-la. Aí ele lavou as mãos, olha só, mais uma vez a marca deixada por Pilatos, de ser morno. Né? Ele não foi nem quente, nem foi frio, ele foi morno, lavou as mãos e deixou que o povo resolvesse. Vai ficar bem na fita. Então, e são essas situações, essas marcas que a gente precisa analisar. Né? Qual é a marca que eu quero deixar quando não tiver mais nesse convívio aqui? A marca que eu quero deixar de lembrança com as pessoas que ficaram. Né? Um neto lembrar da gente, uma pessoa conhecida lembrar. Qual é a característica marcante, ou as características que ficaram? Né? E mais adiante ele diz, o Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinala um traço novo de conduta para os aprendizes. Então, um traço novo de conduta para os aprendizes. Então, coisa que a gente está argumentando com relação a Bartolomeu. Né? Certa feita, teve um livro Jesus no Lar, que fala também sobre Pedro. Né? Teve um dia que Pedro chegou até Jesus assim, muito chateado, porque Pedro saiu pelas ruas naquele dia e estava distribuindo donativos. E as pessoas não entendiam, gritavam com ele, xingavam, cuspia, torcia o rosto, né? E Pedro chegou até Jesus muito chateado, muito chateado. Então, o que foi que Jesus falou? Calma, Pedro, calma. Você sabe o que você está fazendo, né? Se você está trabalhando bem, não se preocupe com o comportamento das outras pessoas. Então, não acontece com a gente, às vezes a gente quer dar um conselho, né? Orienta alguém,
olha, não é por aí, veja o seu comportamento, porque muitas das vezes a gente gera até confusão. Mas o importante é que a nossa intenção, né? A nossa intenção é de ajudar. Então, o que Jesus disse a Pedro foi assim: não desanime, não. Não desanime, é por aí mesmo. Nem todo mundo está em condições de entender o que você está fazendo. Então, que a gente possa não desistir de deixar uma marca positiva. Não que queiramos holofotes, mas uma marca positiva para a gente mesmo. Uma marca positiva que vai ficar gravada na nossa alma, vai ficar gravada no nosso pensamento. Né? E tudo de bom que a gente fizer para alguém, antes já a gente está fazendo para a gente. Então, essa marca da persistência, de buscar acertar, é de alguém que realmente já sabe o caminho que vai, o caminho estreito que levará a Deus. Né? Então, essa marca, né, que a gente precisa insistir. Mas, repito, não é tão fácil assim, porque nosso ímpeto, quando a gente é contrariado, quando a gente não é entendido, é o ímpeto da reação. Da reação. Mas quando a gente vê quando a gente tem a consciência tranquila de que fez o certo, que não fez nada de errado, que não fez nada para poder denegrir a imagem ou macular a imagem de ninguém, a gente fica tranquilo. Porque já pensou se Jesus fosse reagir às situações naquela época? Se hoje está difícil, imaginemos naquela época, que o poder material era muito mais atrativo até do que hoje, porque quem era pobre, quem era rico, e o rico era para poder escravizar os pobres. Mas Jesus veio com outra roupagem de convivência. Então, essa outra roupagem de convivência fez com que as pessoas reagissem de maneira negativa, principalmente aqueles que estavam com o poder material. Então, se Jesus fosse desistir, a gente não lembraria dele, ele não seria referência de comportamento moral e ético, né? Como a gente tem até hoje. A gente não lembra, a princípio, do nome dos sacerdotes, da lei. A gente não lembra de alguns personagens que passaram pela vida de Jesus na época, que foram ruins, né? Mas a gente lembra de Jesus. A gente lembra porque ele deixou a marca de moralidade e de conduta, né? De preceitos educativos que a gente tenta seguir até hoje. Né? Aí, todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com o registro de Jesus. Então, todos os dias. E a gente vê hoje, mais do que nunca, como a gente está sendo convidado a realmente aceitar esse convite de Jesus. No nosso dia a dia, quando a gente sai às ruas, né? Cada vez mais a gente está vendo pessoas pedindo donativos materiais, pedindo a caridade moral, precisando de um aconchego, né? Então, a gente vai ser obrigado a atender todas as vezes? Não. Mas o não que a gente der, como a gente lembrando de Chico Xavier, que seja um não com açúcar. Né? Então, a gente está saindo de casa, a gente está encontrando na porta de casa pessoas pedindo, no semáforo, né? Nas ruas. Mas a gente dizer não é um direito que nos cabe. Mas dizer não com açúcar é a gente estar deixando a nossa marca junto a Jesus. Né? Porque muitas vezes a gente não pode, não tem condições, ou não quer naquele momento, que é um direito também, mas a gente dizer que um não sem rispidez, sem ignorância, sem falta de educação. Ou seja, a gente dá essa condição, né?
que aquela pessoa absorva esse não e ter a certeza que aquele não foi sincero no intuito de realmente não poder, que aquele outro não podia naquele momento, e não simplesmente dar um não por não. E quando contribuir, também fornecer a contribuição que não, o outro não se sinta humilhado. Então, aí a gente vê que a questão é o não ou o sim, mas a questão como se processa esse não e como esse sim. Às vezes a gente dá, mas com tanto desdém, com tanta arrogância, que se for comida, eu acho que vai fazer até mal para o outro que comer. Né? Porque tanta energia negativa impregnada ali, é aquela vontade de se ver livre. Né? Mas aí a gente vê que eu estou sendo caridoso aos olhos do mundo. Né? Aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, não. Porque foi uma doação carregada de desdém, de humilhação. E Jesus em nenhum momento humilhou, nem aqueles algozes. Ele não humilhou. Quando ele disse ao guarda, faça o que tiver de ser feito. Né? Faça o que tiver de ser feito, você faça a sua obrigação. Né? Você está aqui para me prender, você está aqui para fazer o que o chefe mandou, então faça a sua obrigação, que está tudo certo. Então, ele não foi ríspido, ele não foi grosseiro, porque ele entendia o papel do outro ali. Né? Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Né? Ou seja, é o que Santo Agostinho nos recomenda, né? Que ele fazia e que recomendou que a gente fizesse também. Quando a gente terminar o nosso dia, que a gente passe em revista. O que foi que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Se eu fiz, foi da melhor forma? Né? Então, que a gente possa, porque dá tempo de recuperar de imediato. Então, se a gente vai passando a nossa vida sem essa reflexão, a gente vai deixando marcas, a gente vai deixar marcas boas ou ruins. Mas isso, creio que não é um intuito de ninguém que está buscando evoluir, deixar marcas ruins. Então, que a gente vá buscando entender que essas marcas são marcas muito particular. Né? São marcas que eu não vou poder passar para ninguém. São as minhas. Como Jesus fez, as marcas são dele. São dele. As marcas do comportamento dele, da fala dele, são marcas dele. Ou seja, ele não, mesmo que ele quisesse, ele não tinha condições de transferir para ninguém. Como as marcas da Mãe Santíssima, né? A mãe dele, que foi aquela marca de pessoa que contribuiu para a educação do seu filho, que ela educou como toda mãe, né? Porque se a gente pegar aquele livro Um Dia em Jerusalém, mostra como Maria ela se comportava de maneira de uma mãe qualquer, que cuidava do filho, que alimentava, que orientava. Então, ela deixou essa marca. E principalmente no final da vida de Jesus, quando ela acolheu esse filho que ela sabia que foi levado à crucificação sem ter feito nada de errado, e que ela acolheu, né? E depois deu continuidade ao seu trabalho pelo resto da vida dela, até o resto da vida dela. Né? Ela cuidando das pessoas, participando da vida daquelas pessoas mais necessitadas. Então, são marcas que ficam de cada um. Né? E interessante que a marca do sacrifício, né, dessa vontade que a gente tem de acertar, ela está sendo visível aos olhos de Deus. Né? Porque o verdadeiro cristão é aquele que tenta, a cada dia, mudar sua conduta. Né? Está no Evangelho. Então, não é aquele que já conseguiu. Né? Interessante como é respeitoso
em relação ao nosso sacrifício, né? E a nossa vontade de acertar, como ela é levada em consideração. Então, esse sacrifício que a gente faz de calar quando a gente quer brigar, né? De dar uma resposta grosseira quando, mas eu tinha razão, mas você calou, né? Então, isso são sacrifícios que a gente faz e vai deixando a nossa marca. Então, que a gente possa terminar a nossa fala de hoje com o que Paulo, em Gálatas, traz para a gente. Desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, que a gente não se deixe, né, se contaminar. É difícil, é um exercício profundo e diário de vigilância. Mas como Jesus disse que ele não veio para os sãos e para os doentes, então a gente está nesse processo de recuperação. Então, com certeza, a nossa marca ficará e ele estará conosco, solidificando essa marca. Então, que Jesus possa continuar conosco, a nos orientar, a nos dar condição de insistir, persistir e melhorar cada dia. Vamos fazer a nossa prece em agradecimento a Ele, né? Agradecimento pela confiança que Ele tem em cada um de nós, pela amizade imensurável que Ele tem por nós. E vamos pedir que Ele continue conosco, a nos orientar, a nos direcionar para o caminho do bem, a nos dar coragem, paciência e perseverança. Amigo Senhor Jesus, continua conosco em todos os momentos da nossa existência, porque és o companheiro que a gente precisa. Fica conosco, nossos lares, na nossa caminhada, no nosso trabalho, nesse ir e vir que a vida no mundo exige. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, antes que a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que a gente for sabendo perdoar os nossos devedores. E não deixa cair em tentação, mas nos livra todo mal. Amém. Porque só a ti pertence o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Um abraço a todos e fiquem em paz.